Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra do Senhor, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início então neste programa, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, pedindo a Ele todas as bênçãos. Oremos, eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos encontramos em Tua bendita presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por mais este dia, pelas bênçãos, pela saúde, pela paz que o Senhor tem concedido a cada um de nós. E nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, pedimos também a inspiração divina para esta programação, que tanto quem vai falar como quem vai ouvir possam estar inspirados com a mesma inspiração do Espírito Santo, para que todos sejamos abençoados e edificados. E nós entregamos tudo isto nas mãos do Senhor,
para a tua bendita glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. A escritura que vamos ler está em São Mateus capítulo 7 e começaremos com o versículo 15. São Mateus 7, versículo 15. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, aqueles que gostam de acompanhar, né? Então nós vamos trazer as nossas notificações, o que fazemos diariamente. Este programa é apresentado aqui através do nosso canal do YouTube, a mensagem do sétimo anjo diariamente. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todos os domingos, no horário das 18 horas e 30 minutos. E na cidade de Campinas, nós temos também o nosso culto realizado ali em nosso tabernáculo, que está situado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados aos sábados, no horário das 18h30. E todos os meus amados irmãos que estão conectados conosco através desta programação estão convidados a virem e adorarem juntamente conosco ali. E a escritura então que nós vamos ler, como já dissemos, está em São Mateus capítulo 7, mas ainda em tempo, gostaria de lembrar também que nós temos os grupos de WhatsApp. São 3 grupos e toda a programação que é publicada no canal vai para os grupos de WhatsApp também. Se você, irmão, irmã, desejar receber no seu celular, é só entrar em contato conosco, manifestando o seu desejo, e o nosso número de WhatsApp está aí na descrição do vídeo, e então nós enviaremos também no seu celular, a gente adiciona você em um dos grupos. Muito bem, dito tudo isto, então agora sim vamos para a leitura bíblica, não é? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei
ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu as chuvas, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Bom, vamos parar aqui, né, no versículo 27, né, para não nos delongarmos muito. Versículo 27. Se
E como os irmãos que têm acompanhado a nossa programação diária já estão acostumados, nós estamos parados na mensagem O Éden Satânico e parados no parágrafo 55 desta mensagem, não é? Então nós vamos dar prosseguimento aqui na leitura e no estudo desta mensagem, O Éden Satânico, dando continuidade a partir do parágrafo 55. E novamente é pecado religioso, como no princípio. Muito bem. O profeta de Deus estava falando sobre Satanás, que ele vem e ele quer ser o dominador, ele quer ser o príncipe deste mundo, ele quer ser, enfim, o dono da terra, o dono do mundo que Deus criou. E ele, para isso, tem que enganar as pessoas, é claro, não é? Aí o profeta diz no parágrafo anterior, que era o 54, né? O profeta diz assim: e esse engano era um engano religioso. Ele não ia arregimentar um exército de comunistas, né? De pessoas malignas para fazer isso. Ele ia enganar as pessoas através de um engano religioso. E agora, neste parágrafo, o profeta também está dizendo: e ainda agora é pecado religioso, como no princípio, tão enganoso. Observe agora, não é apenas o velho pecado diário, adulterando e embebedando-se e usando o nome de Deus em vão. Não é isso, não. Alguém pode dizer assim: mas estas árvores sem fruto, que nós lemos agora em São Mateus, né, 7, essas árvores são frutos, são aqueles que vivem adulterando, vivem fumando, vivem se embriagando nos bares. São esses, não é? O profeta diz: não é isso, não. Não são eles, não. São os religiosos. Então, continuando mais um pouco, nós vamos ver a conclusão aqui. Há anos, vocês recordam, muitos de vocês de outrora recordam daquele sermão que preguei de a decepção do juízo. É um tema assim bastante interessante, a decepção do juízo. Então prestemos muita atenção para não perdermos, não é? A meretriz, ela não vai ser desenganada ali. Então vamos observando. A meretriz, a prostituta, ela não vai ser desenganada ali no juízo, porque ela já é praticante daquela vida desregrada, não é? E então ela não será enganada. Agora, continuemos e deixe que o profeta vá nos dizendo. Ela sabe por onde está indo. O bêbado não vai ser frustrado ali. O contrabandista de bebidas, o jogador, o mentiroso, o ladrão, ele não vai ser frustrado. Então você me perguntaria: mas então que árvore é essa que seria cortada e lançada no fogo? Não é? Porque nós lemos ali na Bíblia, no capítulo 7, que toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então você se perguntaria, não é? Então qual árvore que é essa que é cortada? Se não é o bêbado, se não é o jogador, se não é o ladrão, não é? Que árvore é essa? Então, mas esse homem, qual que é mesmo que vai ser frustrado, né? Mas este homem que pensa que ele está bem ali.
ali está a frustração. Esse é o indivíduo que vem e diz: Senhor, agora chega no ponto-chave, não é? Senhor, não preguei eu o evangelho, não expulsei demônios em teu nome? Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Então, esses eram os pregadores, esses eram os crentes que se autodenominavam de cristãos, né, pregadores com a Bíblia, pregando nas igrejas, nos púlpitos. E aí, quando chegar a hora da decepção, como ele disse que pregou essa mensagem com esse título, né? A decepção no juízo. Então, quando chegar o dia da decepção no juízo, o que vai acontecer, não é? Eles vão perguntar: mas Senhor, nós não pregamos no teu nome? Nós não expulsamos demônios no teu nome? Aí é que vem a decepção. Ele vai dizer: não vos conheço. Aí está a frustração. Vem essa enganosidade, isso é o que estou constantemente, é onde sou tão mal entendido. Não é o que eu desejo ser, diferente. Então, as pessoas, que nem se alguém está ouvindo a mensagem agora, pode até não gostar do que o profeta de Deus está dizendo, está ensinando, mas ele disse: aí é que está a questão. Eu muitas vezes sou mal entendido pelas pessoas que me ouvem, não é? E então eu não faço isso para ser diferente. Não desejo ser diferente, porém tenho que ser honesto. Aí mora a questão. Ele precisava ser honesto. Agora, qual é o pregador do evangelho, dirigente de igreja, que não deve ser honesto? Ou pelo menos que não teria o desejo de ser honesto? Eu falo de mim próprio e com certeza cada um examine-se a si mesmo, não é? Quando nós vamos tomar a Santa Ceia, então está escrito lá: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, não é? Então, eu preciso ser honesto, eu. E você também precisa. Mas esse é problema seu. Se você for honesto ou não, é problema seu, não é? Tenho uma mensagem e esta deve chegar às pessoas. O faz muito mal entendido entre as pessoas. Era mal entendido, não é? Entre as pessoas. Eles pensam que estou contra todos. Se tão somente soubessem que estou por todos, isto é, a favor de todos, não é? Porque eles pensam que eu estou pregando aqui agora o mesmo que o profeta pregou. Então, se eles pensavam que o profeta William Branham estava contra eles, da mesma maneira vão pensar que eu estou contra eles também. Porque eu estou apenas repetindo o que o profeta de Deus pregou, não é? Mas ele disse: eles pensam que eu estou contra eles. Mas não é isso. Pelo contrário, eu estou por eles. Estou tentando ajudá-los. Então ele diz: por todos. Eu estou tratando o melhor que posso para trazer-lhes o que é a verdade, assim como está colocada em meu coração e na forma que está exposta aqui na Bíblia. E Deus prova
ser isso a verdade. Assim sendo, ali não há outra coisa por ser feita. Ou eles olham ou não olham. Veem, eles não desejam vê-lo, porque já estão vendidos. Então, agora, como ele já clareou que não é os comunistas, não é o bêbado, não é o contrabandista, né? São os crentes, são os religiosos, são os pregadores. Agora ele diz aqui, eles já estão vendidos, né? Vendidos à mentira religiosa. Venderam sua primogenitura a alguma organização, a alguma denominação, para unir sua primogenitura para chegar ao céu sobre o fundamento de alguma religião organizada, da qual Satanás é a cabeça em cada parte dela. Misericórdia, não é? O Senhor Jesus Cristo é a cabeça da verdadeira igreja, do corpo. São Paulo disse isso na sua carta aos Efésios, que Cristo é a cabeça, tem muitos membros e Cristo é a cabeça desse corpo. Agora, da falsa igreja que não aceita as verdades bíblicas, as verdades ditas pelo mensageiro de Deus, a cabeça dessa igreja é o diabo, não é? Deus nunca teve uma organização organizada, nunca a teve. E eles se vendem a isso, onde um grupo de homens interpretam a palavra e dizem que significa isso e significa aquilo. Deus não necessita de intérprete. Ele faz sua própria interpretação. Não necessita de ninguém que lhe diga como fazê-lo. Ele é soberano. Ele diz como o fará, e essa é a forma que ele deve guardar a sua palavra. Então, aí está, não é? Deus não precisa de ninguém ensiná-lo como ele deve fazer. Ele deve guardar a sua palavra. Quando ele diz, estes sinais seguirão aos que creem, Marcos 16, versículo 17, ele quis dizer isso mesmo. Seja o que for que ele disse que ocorreria, disse que sucederia nesses dias finais, que ele faria certas coisas e as tem feito, não tem que perguntar a ninguém se há tempo ou não. Ele sabe que horas são e qual é o plano agora. Satanás é este enganador de quem se fala em Mateus 24, 24. Capítulo 24, versículo 24. Com tanto engano. Agora, encontramos que, por este programa evangélico de conhecimento, melhor educação, maiores éticas, civilização e assim sucessivamente, tem embrulhado as pessoas que desejam servir a Deus e que creem em suas mentiras. Então o diabo vai embrulhando as pessoas em suas mentiras. Pessoas boas que querem servir a Deus, mas o diabo vai embrulhando elas em suas mentiras,
religiosas. E se fosse lá no cabaré, ele não embrulharia ninguém, crente nenhum, nas mentiras, porque crente não vai lá, não é? Mas ele embrulha as pessoas lá na igreja. Alguém pode não gostar de ouvir essas coisas. O profeta acabou de dizer que às vezes as pessoas não gostavam de ouvi-lo porque achavam que ele estivesse contra elas, mas ele não estava contra ninguém. Eu estou repetindo o que o profeta disse e eu também não estou contra ninguém. Mas essa é a realidade, que cada um tem que despertar desse sono maligno, sono que o diabo põe nas pessoas. Aleluia. Eva não queria fazer isso, porém, ele lhe mostrou como havia mais sabedoria nisso. Olha só, ela não queria, ela era uma boa pessoa, ela não queria fazer aquilo, mas o diabo lhe mostrou que ela tinha que ter aquilo para ser uma pessoa melhor. Ela não o sabia. Desejava saber, não entendia, porém queria entender. Deus lhe disse que não tratasse de entender. Como posso eu entender algumas destas coisas? Eu não as posso entender. Eu as creio. Não tenho que entendê-las. Deus é de fé e não conhecimento. Quer dizer, a Deus nós nos aproximamos por fé e não por sabedoria humana, não por conhecimento. Muitos querem se aproximar de Deus através de conhecimento, né? De estudos, de coisas assim. Nós apenas cremos no que ele diz. Agora, comparem o Éden de Deus com o de Satanás. Agora, depois de 6.000 anos de perversão da verdadeira interpretação da palavra de Deus para a era, vamos compará-la agora e ver de onde a conseguimos. Como ele fez à igreja no tempo de Cristo Jesus, tratando de evitar que os filhos leais de Deus soubessem a verdade. Esse é o Deus de Deus. Deixa eu ver aqui se eu li certo, não é? A verdade, esse é o Deus. Aí tem uma reticências aqui, não é? Então, de Deus. Deus coloca a seus filhos aqui, seus atributos, para confraternizar com ele ao ouvir sua palavra. É isso que Deus ama. Ele nos reúne para ouvirmos a sua palavra e ele nos dá a sua palavra e nós a cremos. Então é isso que Deus se alegra, que ele ama, não é? Que seria o seu pai se seu pai dissesse: e você é um filho leal a seu pai? E ele te dissesse: filho, não entres a nadar nessa água ali fora, porque ali há crocodilos nessa água. E um indivíduo vem e diz: seguramente que numa água tão bonita como essa, não há crocodilos nela. Então ele está fazendo essa comparação, o profeta de Deus, não é? Que nosso pai nos fizesse uma advertência para que não fizéssemos tal e tal coisa.
e aí a gente não leva em consideração aquilo que ele nos ensinou, não é? Parágrafo 67. Agora, a quem vais prestar atenção? Então o pai disse para não entrar na água porque tinha crocodilos. Aí vem um amigo, um colega, alguém lá e diz: não tem crocodilo aí não, imagina, essa água tão bonita assim, tão límpida e tal, e não tem crocodilo aí não. Agora, o profeta diz aqui no 67, a quem vais prestar atenção? Se és um filho genuíno, escutarás a teu pai. E um filho genuíno ou uma filha genuína de Deus toma primeiro a palavra de Deus. A mim não me importa o que qualquer outro diga. Eles tomam a palavra de Deus. Primeiro, há veneno na taça. E eles creem, tendo fé em toda a sua palavra, sua semente, trouxe um Éden, santidade. Às vezes nós temos algum pequeno erro de digitação aqui, né? Se santidade, amor e vida eterna. Isso é o que produz o Éden de Deus. Santidade, amor e vida eterna, não é? Santidade, e isto trouxe um Éden de santidade, de amor, entendimento, perfeição e vida eterna. Isso é o que Deus está planejando, sua palavra, sua semente, isso é o que sua igreja será ao final. Será a mesma coisa. E nós precisamos parar por causa do nosso tempo, que já se esgotou, né? Então nós chegamos até o parágrafo 68, porque esse alimento é muito delicioso, muito maravilhoso, e nós demoramos, e aí vamos nos alimentando, mas o que importa é que nós ficamos alimentados, não é? E agora nós vamos orar agradecendo a Deus. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de termos ouvido mais uma vez a Tua bendita palavra, os conselhos do Teu mensageiro, Senhor, aquele que o Senhor nos enviou para nos guiar no caminho correto. Deus bendito, eu peço ao Senhor a cura divina para os doentes. Nesta hora, toda doença seja repreendida, caia por terra, seja fulminada pelo poder de Deus. Cada irmão, cada irmã, cada lar seja abençoado, que Satanás se retire dos lares, toda contenda, todo espírito maligno saia dos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós entregamos tudo isto nas mãos do Senhor para a tua bendita glória. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus então continue a nos abençoar. Fiquem todos com Deus e, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta juntos novamente em nossa programação próxima. Deus abençoe a todos. Amém e amém.